Nós estamos nos preparando para a breve volta de Jesus, que está para acontecer a qualquer momento, breve. E para isso, nós precisamos colocar em prática lições do livro sagrado, da palavra de Deus, das Escrituras. Daniel nos ensina, e seus amigos, a lição da fidelidade. A nossa fidelidade será provada e testada nesses últimos momentos da história do mundo. E nós precisamos colocar em prática na nossa vida a lição da fidelidade. Daniel e os seus amigos tomaram decisões importantes quando eram muito jovens. Quando chegaram na Babilônia, eles eram adolescentes. Mas eles tiveram uma excelente educação. Seus pais educaram e formaram a matriz na sua mente de uma maneira muito bem feita, a ponto deles preferirem morrer do que rejeitar aquilo que eles tinham aprendido, quebrar qualquer princípio ou a lei de Deus. Veja que a mente de uma criança, quando ela está se formando, ela cria essa matriz, da qual ela vai comparar qualquer nova ideia e vai decidir se é verdadeira ou falsa, se é certo ou errado, baseado naquilo que ela aprendeu e naquela matriz que formou na sua mente. Por isso é tão difícil quando pessoas radicais e extremistas de várias religiões, ou mesmo ateus, formam na mente de uma criança, depois um adolescente, um jovem, aquela aversão contra a religiosidade, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, contra Jesus. Somente um milagre de Deus, um trabalho especial do Espírito Santo para modificar a mente dessa criança que cresceu com esta formação, com essa matriz. Veja que Nabucodonosor sabia e entendia muito bem isso. Quando ele tentou destruir os países que ele conquistou, as nações, e mesmo Israel, ele não matou os líderes e as mentes pensantes. Ele poderia ter feito isso. Mas mais do que isso, os mais ignorantes ele deixou lá porque esses não têm futuro. Mas os inteligentes, os sábios, os formados, ele precisava dar para eles uma nova identidade, uma nova educação e fazer com que eles servissem Babilônia. Veja o que aconteceu. Vamos no livro de Daniel, capítulo 1, verso 3 em diante, até o verso 8, diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Esse era Daniel e seus amigos. Linhagem real e nobre. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, esses rapazes eram bonitos, inteligentes, aprendiam rápido, tinham já uma formação, vinham de famílias nobres, eram príncipes em Israel e iriam servir o rei Nabucodonosor. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Vejam só, eles foram levados para a Babilônia, provavelmente 17 anos de idade, por ali, e agora eles iam fazer uma faculdade de 3 anos, recebendo o que tinha melhor em Babilônia, a alimentação que o rei comia, e aprenderiam a língua, a cultura, fariam um estudo de 3 anos, e depois seriam levados diante do rei para serem testados, uma prova final oral. O rei mesmo faria as perguntas. E veja só, entre eles se achavam os filhos dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 rapazes, 4 adolescentes, 4 jovens, que tinham sido bem educados e tinham uma matriz formada desde sua infância pelos seus pais. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o nome de Abednego.
Veja, o rei estava dando para ele novos nomes, dando a eles uma nova identidade. Esquece aquilo que você aprendeu. Esqueça quem você foi. Você não é mais Daniel. Você é Belsazar. Novo nome, nova identidade, isso significava naquele tempo nome. Tentando apagar essa matriz formada na mente daquelas crianças, que agora eram adolescentes, para substituir por uma nova educação, uma nova formação. Reformatando o sistema. Era isso que eles estavam tentando fazer com eles. E conseguiam fazer com sucesso com muitos jovens de várias nações, mas não com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Não, com eles não. Por quê? Veja o que aconteceu. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Daniel decidiu: eu vou ser fiel à educação que eu recebi. Eu vou ser fiel à matriz que formou a minha mente. E agora ele, comparando com aquilo que ele aprendeu, ele rejeitou e disse: não, isso não serve para mim. Isso é errado e eu não vou me contaminar. Daniel decidiu. Um jovem, um adolescente, firme. Hoje a gente passa pela mesma coisa. Você que está aí conectado agora, ouvindo, talvez você tenha filhos. E os seus filhos estão expostos ao sistema. Seja pela internet, seja em casa, ou seja no sistema educacional do país onde você mora. E aí vem o problema. Quem está formando a matriz do pensamento do seu filho, da sua filha? É você, em casa? Ou é o sistema educacional, onde eles passam a maior parte do tempo? Muitas famílias cristãs levam os filhos à igreja no final de semana para passarem ali 1, 2, 3 horas. E é isso. Acham que isso vai fazer diferença na formação deles. 1, 2 horas num estudo da Bíblia, na igreja, no final de semana. E aí durante a semana, quantas horas os seus filhos estão na sala de aula, recebendo a educação do sistema do seu país? E lá, você não sabe os comentários que os professores fazem. Você não sabe as explicações que eles dão para as dúvidas que eles têm. E ali a formação da matriz está sendo feita, da qual eles vão comparar toda outra nova informação e vão dizer: isso é certo, isso é errado. Vão aceitar ou rejeitar. E muitas vezes essa matriz está sendo formada lá na sala de aula, e o que o pai e a mãe traz é rejeitado, porque não foi assim que eu aprendi. É o que eles vão pensar, é o que eles vão dizer. Quando chega no final de semana na igreja, eles ouvem uma nova informação, mas durante a semana toda, quantas horas eles gastaram na sala de aula? Eles ouvem na igreja e vão dizer: não foi assim que eu aprendi. E rejeitam. Então a família cristã, que não faz o seu culto familiar pela manhã e pela tarde com os seus filhos, já perdeu a batalha. Se fizer, talvez ainda esteja em desvantagem. É preciso dedicar tempo e oração. É preciso realmente orar com eles e educá-los formando essa matriz e deixar que Deus e o seu Espírito guie a formação da mente e do caráter dos nossos filhos. Porque se nós não fizermos, o Estado vai fazer, a escola vai fazer. E eles sabem muito bem que os pais, em geral, não conversam com os filhos sobre sexualidade. E eles, na escola, vão ensinar sobre orientação sexual. Sabe que os pais muitas vezes não conversam sobre assuntos delicados e relevantes por vários motivos. Mas lá eles vão falar a respeito. E lá eles vão formar a matriz na mente do seu filho. Assuma a responsabilidade na sua casa. Seja o sacerdote do seu lar e faça o culto diário, pela manhã e pela noite, com os filhos. Deixe eles fazerem perguntas, seja quais forem.
Tire as dúvidas deles. Apresente a palavra de Deus e o texto bíblico, para que eles possam ser fiéis, como Daniel e seus amigos. Para que essa formação e essa matriz seja tão forte na vida deles, que quando confrontados com novas ideias, eles tenham a base para comparar, para aceitar e para rejeitar, conforme aquilo que eles foram educados, onde eles foram formados. O inimigo sabe disso e o plano dele é tremendo. Mas Daniel e seus amigos, ele não conseguiu. Deus usou aqueles rapazes para mostrar para a Babilônia que havia Deus em Israel. Quando Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu os muros, destruiu o templo, roubou o ouro e a prata do templo e as melhores cabeças, eles pensaram, não há Deus em Israel. Nosso Deus é superior. Se houvesse Deus em Israel, ele não teria deixado eles serem derrotados como foram, então não há Deus lá. E Deus mostrou de várias formas, de várias maneiras para a Babilônia que havia um Deus verdadeiro em Israel. Que Deus tinha permitido aquilo acontecer e usou Nabucodonosor como uma punição pelos pecados do povo de Israel que havia transgredido a lei de Deus e havia rejeitado o Deus verdadeiro através do seu comportamento. Mas foi através dos fiéis. E eles estavam dispostos a dar a vida pelos princípios que aprenderam na sua infância. Não negaram aquilo que aprenderam. A matriz foi bem formada. Como que é a sua matriz? Como foi a sua formação e a sua educação? Não foi bem feita pelos seus pais? Não tem problema. Deus quer nos reeducar. A renovação de nossa mente, diz Paulo. É isso que precisa acontecer. Uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Uma reformatação da matriz, para que você esteja de acordo com os princípios de Deus. Como está sendo a formação dessa matriz nos seus filhos? Tempo suficiente tem sido gasto em casa, não só na igreja, que é tão pouco, comparado com o tempo que passam na escola? Pense a respeito disso. E acima de tudo, não é de falar, de ensinar ou mostrar o texto bíblico, mas no fim do dia é o nosso comportamento, é o nosso exemplo que eles copiam. Meu garoto de 1 ano e 3 meses copia tudo que eu faço. E às vezes eu faço algumas coisas por brincadeira e eu vejo ele fazendo em seguida. Se eu perco um pouco a paciência e tomo uma atitude, ele vai fazer igual. Não importa o que eu diga, o que eu faça, ele copia. Nós somos modelo, nós somos exemplo. E não só para os filhos, mas para o mundo. Eles estão de olho. Quem é cristão, como se comporta. E por isso que o cristianismo é desacreditado. Porque grande parte dos cristãos não vivem como Daniel e seus amigos, não são fiéis, não dão um bom testemunho, um bom exemplo. Essa é uma lição que nós precisamos aprender nesses últimos momentos desse mundo. O mundo quer ver pessoas que são consistentes com aquilo que dizem viver, com o nome que levam, com aquilo que pregam. Deus abençoe você e sua família. Que a matriz seja renovada na mente daqueles que não tiveram uma boa formação. Todos nós temos problemas que precisam ser reformatados. E a formação dos filhos que seja feita em casa, com a bênção de Deus, com o poder de Deus. Porque se nós não fizermos, o mundo vai fazer. O sistema educacional vai fazer. E nós precisamos tomar a frente. Vamos orar para que Deus nos abençoe e que Ele reformate a nossa mente.